Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Nós continuaremos a estudar hoje a segunda parte do livro, ainda no seu primeiro capítulo, capítulo que tem o título dos Espíritos. Estudaremos hoje as questões que vão de 114 até 119. Essas questões estão contidas no item Progressão dos Espíritos. E já vale esclarecer, como ponto de partida, que esse item, o item Progressão dos Espíritos, vai das questões 114 até 127. Hoje nós vamos estudar, perdão, uma correção, nós vamos estudar até a questão 118 do livro. Dividimos, portanto, esse item em duas partes para o nosso estudo. Hoje até a 118, na próxima semana, da questão 119 até a 127. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido os queridos amigos, os queridos irmãos, à nossa prece inicial. Então vamos lá. Vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, convidando-o a se aproximar de nós nos ambientes nos quais nós estivermos, sejam eles nossos lares, nossos ambientes profissionais ou outros. Assim vamos sentir a presença do Senhor Jesus e entregar a Ele as nossas mentes, as nossas emoções, para que o Mestre possa nos guiar através dos ensinamentos de O Livro dos Espíritos, sedimentando em nós esses conhecimentos que certamente nos guiarão como farol luminoso através da nossa estrada aqui no planeta Terra. Que possamos, amado Mestre, com esse conhecimento, termos mais força moral para seguir os seus passos luminosos. Que assim seja. Então, a partir de agora, podemos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos lembrar um pouquinho que no estudo anterior nós finalizamos a nossa jornada através do conhecimento da escala espírita. Estudávamos até o estudo da semana passada a escala espírita e vimos as diferentes ordens de espíritos, não é, que compõem a escala pensada por Allan Kardec a partir das informações que ele recebeu dos espíritos superiores e assim montou essa escala que nos serve de para que a gente tenha uma noção de como nós vamos progredindo através dos tempos, como nós vamos progredindo em nossa vida espiritual. Vimos que as diferenças entre os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, vivendo no mundo corpóreo ou não, as diferenças que se considera, que a lei divina considera entre os espíritos, são as diferenças de grau de progresso intelectual e moral. Essa é a diferença que conta na economia divina para a identificação dos espíritos. Bom, então, nessa sociedade espiritual, o que vale para o nosso destaque social, vamos dizer assim, né, é o nosso grau de progresso. E diríamos mais, para o nosso bem-estar, para a nossa efetividade dentro da economia divina, né? Quanto mais nós progredimos, mais efetivos nós somos, melhor nós participamos das leis divinas e melhor nós produzimos para Deus, para nós mesmos e para o nosso próximo. Procuramos, dentro da escala espírita, apresentar alguns exemplos de espíritos que compõem as diferentes ordens, para que a gente pudesse ter ali um parâmetro, algo a nos guiar dentro da escala, para que a gente tivesse uma ideia de quais são as características de espíritos imperfeitos, de espíritos bons, de espíritos puros. Terminamos o nosso estudo anterior fazendo referência a Jesus, o nosso guia e modelo,
aquele espírito no qual nós devemos nos espelhar, devemos desejar ser como Cristo e assim procurar os caminhos que nos levam a essa realização. E estamos sempre orientados pela sua infinita misericórdia aqui no planeta Terra. Bom, isso tudo nos leva a pensar as circunstâncias que são colocadas pelo Livro dos Espíritos para que a gente possa ter a sequência do texto. Por que agora Kardec fala em progressão dos espíritos? Porque anteriormente ele apenas apresentou uma escala espírita que demonstra espíritos em diferentes graus evolutivos. Agora, a questão que se põe é a seguinte: tudo bem, nós temos espíritos em diferentes graus, mas é possível passar de um grau a outro? Existe progresso dos espíritos? Então, essa é a linha narrativa do Livro dos Espíritos nesse momento. Kardec quer saber se nós podemos passar de um grau a outro da escala. E é claro que nós somos espíritas e temos o conhecimento de que sim, que existe progresso intelecto-moral. E é isso o que faz com que nós passemos de um grau a outro. E a gente vai ver que a partir de agora, nesse item Progressão dos Espíritos, vem de forma muito poderosa, de forma muito forte, a informação do nosso progresso, principalmente do progresso moral. Nós progredimos, claro, intelectualmente, o espírito progride em conhecimento, em saber, sim, isso é evidente. Evidente até pelas circunstâncias da nossa vida mesmo, corpórea, não é? Começamos como crianças e vamos adquirindo conhecimentos durante uma vida. Isso acontece na vida corpórea. Na vida espiritual, a gente vai ver que acontece algo similar durante o estudo desse item Progressão dos Espíritos. Então, parece que o progresso intelectual, no primeiro momento, ele acontece de forma natural, porque o espírito tem necessidades, novamente, né, sejam elas no mundo corpóreo ou não, o espírito tem necessidades que ele precisa sanar. Ele tem demandas que ele precisa atender. E para isso ele usa da sua mente, da sua inteligência. Então, progresso intelectual parece que acontece quase que naturalmente pelo simples fato de existirmos. Agora, nos cabe estudar então o progresso moral. E notemos, né, que o Livro dos Espíritos começa nos dizendo que nós temos uma identificação com a inteligência suprema. Ao termos também essa questão em nós da inteligência, ou essa faculdade da inteligência em nós, que ela é usada dessa forma como estamos dizendo, e agora o progresso moral. Não apenas o progresso moral, mas de forma mais forte aqui o progresso moral. E sabemos também que, já adiantamos isso anteriormente, que como cúpula do edifício, como ponto mais alto do edifício doutrinário, nós temos o Evangelho, nós temos as leis morais, nós temos a conduta moral. Então a doutrina espírita chega para nós em um momento da humanidade em que se faz necessário o progresso moral mais célere. Então não é surpresa nenhuma para nós que o Espiritismo nos traga a informação de que já temos um avanço intelectual razoável para espíritos do nosso nível. Esse progresso intelectual certamente haverá de continuar. Temos muito ainda pela frente na questão do conhecimento. No entanto, esse momento é de nos concentrarmos nas questões morais. Então vamos começar a olhar para as questões que a gente vai estudar e isso vai se revelando assim aos nossos olhos. Olha lá, a estrutura, né, do texto que a gente vai estudar. Questões 114 e 115 vão trazer para a gente as informações sobre a natureza moral dos espíritos. Se ela é dada ou se ela é conquistada. Olha aqui, são bons ou maus por natureza? Isso é dado na criação ou não? Bom, questões que vão depois de 116 a 118.
Essas questões têm um tema que é o seguinte: é possível que todos os espíritos progridam? Todos os espíritos progridem? Eles ficam eternamente nas classes inferiores ou progridem? Progridem mais ou menos rapidamente? Podem degenerar? Então, questões aqui, né? O tema é: todos progridem? Em que velocidade eles progridem? Mais ou menos rapidamente. E eles podem degenerar? Podem regredir? Então a gente vai parar o nosso estudo aqui na questão 118 hoje. Mas vamos montar a estruturinha até a questão 127 para a gente ter uma visão geral, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, olha só, das questões 114 até 118, a natureza moral dos espíritos e se eles podem progredir, em qual velocidade, e se eles perdem esse progresso em algum momento. Essa é a linha de raciocínio que a gente vai ter nessas questões. Na questão 119 em diante, a gente já vai começar a estudar os meios de progresso. Os meios para chegar à primeira ordem. Então, da questão 119 a 121, é isso que a gente vai ter. Os meios para a gente chegar à primeira ordem. Dentro da questão 122, a gente tem uma reflexão sobre, ou as informações, né, sobre as influências que nós recebemos nesse processo de progresso. Então, olha só, tudo isso aqui é meio de progresso ainda, né? Meios e condições para o progresso, a gente poderia colocar assim. Das questões 123 até a 126, que estão aqui na tela nesse momento, nós teremos a seguinte temática: os caminhos que o espírito escolhe agora para o bem. Então vejamos, nós tivemos os meios, as influências e agora os caminhos que o espírito escolhe ou os caminhos que são postos para ele para esse progresso. Olha aqui, ó. Caminho do bem absoluto ou do mal absoluto? Senda do mal. Tudo isso sendo colocado como ali as etapas, né? Aquilo que precisa ser vivido para a conquista do progresso. Sendo que na questão 126 nós temos ali a questão do mérito, né? O porquê que existem esses caminhos, do modo como eles existem, para que a gente tenha o mérito da conquista do progresso. E só na questão 127, a última, vai aparecer a questão do intelecto. E ele é estudado como ponto de partida aqui, né? E aí a gente vai ter mais essa questão voltada numa situação de condição para a aquisição do progresso, do que propriamente como de condição inicial, né, para a conquista do progresso, do que uma questão de diferença mesmo entre os espíritos, como a gente vai ver lá, né? É uma curiosidade que Kardec coloca ali no fim para saber, para estabelecer a seguinte ideia: na criação, todos nós temos o mesmo ponto de partida. As desigualdades que notamos entre os espíritos são desigualdades que aparecem no decorrer da marcha de progresso de cada individualidade, no uso das suas faculdades e na vivência desse caminho que é a marcha do progresso, pelo qual, né, todo espírito tem que passar. Mas isso a gente trata melhor a partir do estudo da semana que vem. Então, essa é a visãozinha geral, né? A visão geral do nosso item. Retomando rapidamente, natureza moral dos espíritos, a condição deles para progredir, se é possível progredir, e os meios para progresso, e os meios, os caminhos pelos quais nós devemos passar para progredir. Em resumo, é isso que nós temos no item progressão dos espíritos.
Bom, vamos a partir de agora, então, às questões propriamente ditas, né? Vamos nos concentrar nas questões agora de 114 até 118. Vamos dar uma olhadinha com atenção nas questões de número 114 e 115, porque na questão de número 114, Kardec pergunta se os espíritos são bons por natureza ou se eles se melhoram. E a questão 115 é posta da forma a perguntar se os espíritos são criados bons e maus. Vamos dar uma olhadinha com atenção nessas duas questões, porque elas parecem iguais. Ué, a gente olha assim e diz, mas os espíritos são criados bons ou maus por natureza? São criados bons e maus? Parece que Kardec repetiu a questão. Não, ele não repetiu a questão. Não é a mesma pergunta. Existem diferenças aqui no vocabulário das duas perguntas que são muito importantes de serem observadas. E a gente vai perceber aqui que a chave aqui para a gente entender a diferença entre essas questões está na palavra natureza, na questão 114, e na palavra criados, na questão 115. E a partir de agora a gente começa a desenvolver um pouquinho essas questões, porque isso daqui é o que vai fazer com que a gente compreenda a questão moral colocada já como ponto de partida para a progressão dos espíritos. Porque quando Kardec pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza e bons ou maus por criação, ele já colocou o critério moral quase de forma assim é, direta, né? Sem maiores explicações para nós. E a gente ainda não se perguntou o que é o bem e o mal, mas Kardec já colocou essa questão. Olha só, né? Para tratar da progressão dos espíritos. Então ele já coloca conceitos de bem e mal que são conceitos essencialmente morais. Por isso a gente dizia que o aspecto moral aqui é um aspecto moral muito poderoso durante essas questões do Livro dos Espíritos. Então, voltemos à questão 114 para a gente desenvolver agora essas ideias. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou eles se melhoram? Por natureza. A palavra natureza é uma palavra que tem diversos significados com muita, já com muita tradição na história humana. Aquilo que é natural, quando a gente fala em natureza, né, em algo que é natural, o que é natural é aquilo que se produz por si mesmo, é aquilo que se produz espontaneamente, aquilo que nasce de forma espontânea, aquilo que surge de forma espontânea. E a gente pode atribuir essa palavra natural a diversas coisas. A umidade é natural da água, não é? Vem da água, naturalmente. A natureza produz aqui na Terra florestas. É da natureza dos animais certos comportamentos instintivos. A natureza é aquilo que surge, o que é natural, melhor dizendo, é aquilo que surge espontaneamente. Trazer um pouquinho para o aspecto humano, quando a gente fala, por exemplo, em uma religião natural, a religião natural é aquela que é revelada pela natureza ou através da natureza. Se a gente lembrar um pouquinho dos primeiros estudos que a gente fez do Livro dos Espíritos, falando sobre Deus, uma das orientações que a gente recebe para a gente conhecer Deus é olhar para a obra do Criador. E a obra do Criador reflete as suas leis, reflete as suas leis através daquilo que surge espontaneamente na natureza. A organização, a ordem, tudo aquilo que a gente sabe que existe de belo, de organizado dentro do contexto da criação. Mas pode surgir através de outra natureza também, a religião natural. Ela é revelada através da natureza,
ou ela é revelada através do coração e da razão do homem. De novo, né, o Livro dos Espíritos tem essa orientação para a gente. Nós podemos encontrar Deus através da nossa razão e do nosso sentimento. Já estudamos isso anteriormente. Então, olha só, a natureza é algo que surge espontaneamente. E Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? O bem e o mal surgem naturalmente nos homens? A interpretação agora da palavra natureza como princípio de vida, como um princípio que gera algo. A natureza como mantenedora de certas circunstâncias, como do equilíbrio natural na floresta, como no equilíbrio entre as faculdades humanas. Só que o homem é dotado de certas faculdades que desequilibram a sua natureza espírito-corpórea, espiritual-corporal. A gente vai tratando disso no decorrer do livro. Mas esse comentário só para a gente entender esse ponto de partida de Kardec para essa questão. A gente tem como ponto de partida, então, esses conceitos de bem e de mal, sendo colocados assim como de forma muito direta, o bem e o mal. E só para não deixar no ar, né, não deixar sem resposta, nós temos na questão de número 630, aqui do Livro dos Espíritos, esses conceitos definidos, o que é o bem e o que é o mal. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Se a gente quiser usar o vocabulário desse instante do Livro dos Espíritos aqui, da questão 114, o bem é tudo aquilo que é dado por Deus por natureza. A natureza cumpre a lei de Deus. Olha só, o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. Questão 630. Ou melhor, né? Resposta à questão 630. Então, notemos que tudo aquilo que pode se afastar da vontade de Deus na natureza é o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio dos homens, dos espíritos com E maiúsculo, pode se afastar da mão natural que conduz à existência da criação. Todo o resto está sujeito a esse direcionamento, ao direcionamento dado por essa força chamada de natureza, que poderemos aqui pensar como sendo a vontade de Deus se expressando na criação, né? Também. Olha só como a gente pode pensar esse aspecto do que é natureza, né? Inclusive na questão 614 do Livro dos Espíritos, 614, amigos, não 114, né? Que nós estamos estudando agora. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, nós lemos que a lei natural é a lei de Deus. Olha só, a lei natural é aquela que surge espontaneamente da vontade de Deus. E o homem, o livre-arbítrio humano, repito, é a única coisa que pode se desviar dessa lei, fazendo aquilo que não está em conformidade com a vontade de Deus. Ok? Então, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles se melhoram? Perguntou Kardec. E por que surge também essa pergunta? Porque nós observamos. é, Essa pergunta surge de uma simples observação. Nós convivemos com espíritos que mostram bondade e com outros que mostram maldade. E Kardec pergunta então: a gente vê essa diversidade de espíritos, a gente estudou na escala espírita essa diferença de grau entre eles, e é natural que Kardec, como primeira questão, queira saber: isso é natural dos espíritos? É da sua natureza? É próprio deles? Ou eles se melhoram? Porque, olha só, se for assim, se for da natureza dos espíritos que eles sejam bons ou maus, a gente pode quase pensar que eles não podem se mudar. Eles não podem, não há como mudar. Não há como mudar coisas que são naturais em certos âmbitos da existência. Então a gente poderia transferir
Pensamento, a condição própria do espírito, né? De grau evolutivo do espírito. Não, o espírito é bom sim por natureza. O que é bom por natureza permanece sempre bom. O que é mal por natureza permanece sempre mal. Por isso Kardec completa a questão, né? Eles são bons ou maus por natureza, ou se melhoram. Em se melhorando, a natureza, a essência, não muda. A essência de seres espirituais, né? Então, é, por isso a questão do aspecto do aspecto moral estar ou não, em um certo estágio, estar ou não na natureza do espírito. Bom, eu espero que tenha ficado claro essa questão, né, da natureza e que a gente pode agora ler a resposta. São bons ou maus por natureza? Não, eles são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, aqui, na resposta, os espíritos já dão a orientação que a gente queria e que Kardec queria. Existe o progresso dos espíritos? Existe, eles se melhoram, eles passam de um grau a outro dentro da escala. Então, a partir de agora, a gente pode pensar nessas circunstâncias que estão sendo colocadas aqui no livro, né? Bem e mal como conceitos morais e a condição do espírito diante desses conceitos. Eu posso passar de uma condição a outra, vencendo circunstâncias? Sim, eu posso. Os espíritos se melhoram. Agora a gente está passando a, a um tipo de pensamento um pouquinho mais elaborado, porque, bom, se são bons por natureza, restaria perguntar: por que praticam o mal? Né? Olha só, se são maus por natureza, significa dizer que foram criados maus, que têm em si o mal. E mesmo que possam progredir, restaria perguntar por que Deus criou espíritos com essa natureza, né? E aí restariam outras perguntas, como por exemplo, tendo alguns uma natureza má e outros uma natureza boa, onde é a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? Por isso a questão 115 agora se refere à criação e não mais à natureza. A gente já viu que bom ou mal por natureza não tem. Não existe bom ou mal por natureza. Existe progresso. E o que nós vemos agora são espíritos que já realizaram progresso, uns mais, outros menos. E por isso Kardec coloca agora a questão 115 para arrematar essas ideias todas e fazer essa distinção. São uns criados bons e outros maus? Né? De novo, se são uns bons, se é assim, uns são criados bons e outros maus, restaria perguntar, né? E agora, cadê a justiça de Deus? São questões sérias aqui dentro do livro dos Espíritos, né? Bom, só para a gente arrematar essa questão 114 e já passar para as ideias da 115. Os espíritos se melhoram, sejam bons ou maus, porque eles não são, o que a gente já pode perceber aqui, é que eles não são criados perfeitos, já é um ponto de partida para a gente. Né? E, de novo, ênfase na questão que a gente tanto, na informação, melhor dizendo, que a gente tanto desejava, que é um novo rumo para a vida de todos nós. É possível mudar de ordem. É possível passar de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, era essa informação é ponto-chave para nós dentro da doutrina. Para a gente romper com aquele nosso complexo, né, de eu sou como eu sou, Deus me fez assim, como é que eu vou mudar? Isso não existe para o espírita. O espírita não pode ter esse tipo de comportamento. Deus me fez como eu sou, não posso mudar. A gente acabou de aprender no livro dos Espíritos que não é bem assim.
qualquer tipo de temperamento que a gente tenha, qualquer tipo de hábito, qualquer tipo de pensamento, de emoção que a gente tenha, pode ser modificado por nós mesmos. Nós estamos como estamos, e notemos o vocabulário, né? Eu disse nós estamos como estamos. E eu não disse nós somos como somos. Nós estamos da forma como estamos agora, porque é o progresso espiritual que nós cultivamos em nós mesmos. A mudança cabe também, única e exclusivamente, a nós mesmos. E com isso a gente fecha esse ciclo de, de, de raciocínio para que a gente tenha o seguinte princípio em nossas mentes: eu posso e devo progredir. E para que isso aconteça, eu devo escolher, a partir de então, o caminho do bem, como a gente vai ver na sequência das do nosso estudo, né? Ainda aqui mesmo dentro desse item progressão dos espíritos. Então vamos, a partir daqui a gente já tem elementos muito interessantes para seguir perguntando ao livro, né? Seguir a linha de raciocínio de Kardec. Olha lá, se não existe por natureza diferença moral, existe diferença moral na criação dos espíritos? Questão 115. De novo, né? Só relembrando, não pode ter diferença moral na criação. Porque senão, cadê a justiça de Deus de criar uns moralmente bons e outros maus? Então, olha só, resposta a essa questão, né? Espero que tenha ficado clara a diferença entre criados e por natureza, né? São duas questões bem distintas, bem diferentes, e que remetem ao início da vida espiritual dentro de uma ordem de progresso, de uma escala espiritual. É isso que está sendo estudado. Como nós começamos na escala? Isso atende aos critérios de uma justiça divina? Começamos todos do mesmo ponto? Temos naturezas diferentes? Por isso somos diferentes? Não, não é por isso que somos diferentes. Olha só. Deus criou todos os espíritos simples e. Opa, perdão. Aqui. Simples e ignorantes. Todo no grifo, né, gente? Eu me atrapalhei um pouquinho aqui na. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, olha só, o ponto de partida, era isso que Kardec queria chegar. Era nisso que Kardec queria se firmar para o nosso estudo. Como ponto de partida, todos nós fomos criados iguais. As diferenças que se dão ou que se observam entre os espíritos são diferenças que foram construídas por cada um de nós no decorrer da nossa vida espiritual. Que só para a gente refinar o nosso vocabulário, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que significa ser criados simples e ignorantes? Significa que nós fomos criados sem saber, sem conhecimento. É isso que significa. Olha aqui, né? Os espíritos superiores dizem a frase que Deus nos criou de uma certa forma e, na sequência, explicam o que é isso. Simples e ignorantes, isto é, sem saber. Essa primeira frase da resposta marca um ponto em comum para a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Ponto de partida em que eles não têm saber. Segue então o texto explicando. A cada um Deus deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, embora nós tenhamos o mesmo ponto de partida, cada um tem o seu caminho, tem as suas circunstâncias na vida. E essas circunstâncias, a gente está lendo aqui, servem para nos levar progressivamente à perfeição. Como que a gente vai chegando à perfeição? Pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade. Esse é o caminho que vai nos levando à perfeição. Por que, que a gente tem que criar esse caminho? Para a gente chegar à eterna felicidade. Eterna felicidade.
Para isso que Deus nos deu esse caminho. E aqui a gente tem a relação, né? Perfeição, felicidade. Quanto mais progresso realizamos, mais felizes estamos. Vimos isso na escala espírita, quando vimos que bons espíritos não têm ciúme, não têm inveja, não têm sentimentos que os tornam menos felizes. Vimos o tipo de amor que eles cultivam. Então, quanto mais perfeito o espírito, maior felicidade eles vivem. Então, como é que o espírito adquire o conhecimento da verdade? Passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, notem que a gente tem a mão de Deus guiando as nossas provas, guiando os caminhos da nossa existência para a gente poder chegar nessa felicidade, para a gente poder chegar na perfeição. Na perfeição e na felicidade. Bom, e aí é uma situação, né? Alguns aceitam bem, aceitam submissos essas provas, e outros chegam, e assim, né, chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só lamentam, dois comportamentos diferentes diante das provas que Deus apresenta como meio de progresso para nós. E claro, se aqueles que se mostram submissos chegam mais depressa, aqueles que só lamentam demoram um pouco mais. Então, o modo de progredir mais depressa é estarmos submissos à vontade de Deus. Estar submisso não significa estar estagnado. Estar submisso significa estar consciente de que Deus coloca essas provas para que a gente exercite a nossa inteligência nas boas escolhas para que a gente possa progredir, resolvendo os problemas que a vida nos apresenta. Bom, e agora a 115A. Kardec traz uma comparação agora, que ele vai repetir ainda aqui dentro desse item, e que a gente vai tratar melhor no estudo da próxima semana. Mas Kardec coloca uma comparação, uma analogia, para a gente entender o progresso dos espíritos. Ele diz aos espíritos superiores: não, bom, pelo que vocês disseram, o espírito na sua origem é como uma criança, ignorante, inexperiente, que vai adquirindo conhecimento pouco a pouco, conforme ela cresce. É assim mesmo? E os espíritos superiores dizem: sim, a comparação é boa. E voltam a citar a questão da submissão à vontade de Deus, quando dizem a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Quanto mais dócil é a criança na sua relação com os aprendizados que a vida lhe traz, dos professores, dos pais, assim por diante, mais depressa ela progride. E aí os espíritos dizem, né, uma última frase aqui: a diferença entre a criança, né, e os espíritos é que a vida da criança, do homem, tem fim, tem termo. Só que a vida do espírito não tem fim, como a gente já viu. Então, o espírito rebelde pode passar uma encarnação inteira como rebelde e aprender pouco. Já o espírito imortal, o tempo do seu aprendizado é o tempo em que ele demora para vencer a sua rebeldia. Então, olha só, essa comparação com as crianças é aceita pelos espíritos superiores, é tida como boa, concordam com essa comparação, voltam, né, a citar a docilidade, a submissão à vontade de Deus como meio principal do nosso progresso e nos apontam essa verdade, né, para que a gente seja bem orientado. Dizem para a gente: olha, atenção, meus amigos, a rebeldia de um espírito na vida corpórea pode durar uma vida corpórea e ele desencarnar, ir para o plano espiritual e continuar rebelde. E então o progresso dele fica travado, fica preso à sua rebeldia, fica preso à sua incompreensão das leis, né? À sua incompreensão a respeito de Deus. E aí então ele não cresce, ele não progride, ele não evolui. Então, uma das principais missões que a gente tem em nosso íntimo é vencer essa nossa dificuldade em aceitar algumas situações que a vida nos impõe. É tirarmos de nós essa ideia de que nós somos o centro da criação. É tirarmos de nós essa ideia de que nós somos a medida das coisas, de que somos
a criatura mais importante que existe, que tudo deve ser feito para exclusivamente para nós. O que a gente está estudando aqui nessa parte do Livro dos Espíritos também é um diálogo de Allan Kardec, a gente pode ter percebido isso, né, no decorrer da leitura. É um diálogo de Allan Kardec com certas interpretações religiosas sobre, sobre Adão e Eva e o paraíso. Deus proíbe Adão e Eva. A gente lembra a historinha, né, que está narrada ali no começo da criação, né, da Gênese. Deus cria o homem, tira de uma de suas costelas, ou de uma de suas costelas faz Eva, a sua companheira, e proíbe-os de comer o fruto do conhecimento que estava no paraíso. Que a partir do momento que eles comessem o fruto do conhecimento, segundo Deus, eles morreriam, conheceriam a morte. E muitas interpretações colocam nessa situação em que Eva toma o fruto e apresenta ao seu marido e os dois comem, colocam ali a condição do pecado original. Como se o homem tivesse uma tendência, algo que o movesse por natureza, a partir daquele momento, a praticar o mal. Mas a gente sabe que a frase de Paulo de Tarso, quando ele diz, né, que eu não consigo fazer todo o bem que quero, mas acabo por fazer o mal que não quero, é uma frase que diz, hoje, né, com os conhecimentos da doutrina espírita, que diz muito mais respeito ao nível de progresso espiritual que nós já conquistamos do que a nossa natureza. Nossa natureza é, a nossa natureza se reflete melhor no impulso que nós temos ao progresso e à felicidade. É isso que nós somos por natureza, seres criados ao progresso, com tendência, né, ao progresso e à felicidade. Como a bússola que nos leva a isso. A nossa consciência, o nosso livre-arbítrio. Essa é a nossa bússola que nos guia, além do farol externo, que é Jesus e sua doutrina moral. E toda a doutrina espírita, né, que vem explicando melhor os ensinamentos do Cristo. Então, olha só que interessante que é isso, porque não há pecado original para a doutrina espírita. Mesmo ali naquele momento em que Eva ouve da serpente, né? A serpente diz a Eva: não, vocês não vão morrer, não, se vocês comerem o fruto do conhecimento. Pode comer que vocês não vão morrer. Eva observa aquele fruto e vê que ele é um fruto bonito, que ele tem uma boa aparência, que tem as condições de um fruto que pode ser ingerido e ela escolhe. Ela escolhe tomar aquele fruto, ela escolhe comer e escolhe apresentar ao marido, que também escolhe, ao companheiro, né, que também escolhe ingerir aquele fruto. Então, eles ali Adão e Eva são responsabilizados pela sua escolha. É isso o que a gente pode tirar dos ensinamentos da doutrina espírita também. O erro de Adão e Eva não foi ter comido o fruto, foi terem se achado na situação de centro das coisas. Eu quero um conhecimento do bem e do mal para que eu seja igual a Deus. Foi essa questão íntima que os levou a isso. A serpente diz, né, a Adão para amarrar melhor as ideias, né? A serpente diz para Eva: se você comer do fruto do conhecimento, você conhecerá o bem e o mal e será igual a Deus. Só Deus conhecia o bem e o mal. E olha só, aqui está a chave da questão. Aqui está a chave da questão para a nossa vida, como a gente dizia agora há pouco. Nós tirarmos das nossas mentes a ideia de que somos o centro da criação, de tirarmos a ideia de que somos a medida para todas as coisas. Para exemplificar com coisas do nosso dia, por que que isso aconteceu comigo? E aí a doutrina espírita também nos ensina a perguntar, a mudar a pergunta, né? Por que não comigo? Se aconteceu comigo, diriam os ensinamentos da doutrina. Se aconteceu comigo,
É porque eu preciso tirar daqui algum tipo de ensinamento, de experiência para o meu progresso espiritual. Essas coisas só acontecem comigo, a gente diz às vezes, né? Mas sim, claro que só acontecem comigo, porque eu sou um ser único e eu preciso dessa experiência que é única. Meus amigos, meus irmãos, isso nos dá serenidade para enfrentá-las. Olha só, essa prova que Deus colocou, esse momento de aflição, esse momento de dificuldade, esse momento problemático, às vezes, de um dia, de uma semana, de um ano, de um relacionamento afetivo, né? De um relacionamento profissional, qualquer tipo de dificuldade que a gente viva na vida, é um presente que Deus nos dá para que a gente continue a nossa marcha de progresso. Se não for a dificuldade, nós não exercitamos o nosso intelecto e não exercitamos a nossa capacidade de fazer boas escolhas morais. Então não há pecado original para o homem, para o espírito. O que há para nós é uma orientação para que a gente aprenda cada vez mais a seguir a lei eterna, a lei divina, a lei natural, que decorre dela toda uma lei moral. Então, o que está posto para o homem é adequar as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, à sua natureza, aquilo que Deus colocou na criação, como meta, como objetivo, como modo de vida. Então a gente escolhe agora pensar um pouquinho mais profundamente, né? E peço até perdão aos amigos pela insistência no ponto, mas olhar para as provas da vida de forma diferente é base demonstrada aqui no Livro dos Espíritos para que a gente progrida. Revolta nos deixa estagnados. Submissão, entendimento, conhecimento, experiência, boa vontade, boas escolhas nos fazem progredir. Esse é o cerne, né, da discussão das questões 114 e 115, e que inclusive nos livra de alguns complexos também, como por exemplo o de culpa. Quando a gente erra, a gente pode recomeçar. Aquele complexo, né, de termos tido o pecado original em nós. Não, não, nada disso. Oportunidade nova. Deus diz para nós a todo instante: filho, recomeça. Filho, eu te amo e estou te dando uma prova para que você cresça, para que você progrida, para que você seja feliz, para que você se equilibre. Então, vamos à obra, né? Vamos voltar ao texto. Questão 116. Agora a gente vai então para aquele ponto do estudo que a gente tanto queria, né? 116. Será que a gente tem espíritos que vão ficar eternamente nas ordens inferiores? Resposta é não. Todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Bom, se um pai, né, não bane um filho para sempre, imagine Deus, que é soberano à justiça, bondade. Ele, não haveria como isso acontecer dentro da criação de Deus. Notemos que a questão 116 coloca para a gente a seguinte dúvida, né? Existe algum tipo de limite, algum tipo de progresso restrito a uma determinada ordem? A gente poderia pensar assim: um espírito imperfeito está limitado à ordem dos espíritos imperfeitos e nunca chegará a ser um espírito bom? É isso que Kardec está perguntando ali. Existe um limite de progresso restrito a uma determinada ordem? Porque poderia acontecer, né? A gente falar assim, bom, os espíritos começam simples e ignorantes e para esse tipo de espírito eles vão até o final da escala dos espíritos imperfeitos. Não chegam a ser espíritos bons.
tem progresso, mas um progresso limitado. A resposta é não, não, não. Isso é algo que corresponde à bondade de Deus. O contrário disso mostraria Deus como injusto. Como criar filhos que não chegam a Ele, que não chegam à perfeição e à felicidade? Um ser impossibilitado de alcançar felicidade plena e perfeição. Não, né? Se Deus só criasse assim, não seria Deus de bondade e justiça. Então, não. E aqui a gente pode pensar e deve pensar muito no nosso contexto terreno, porque o nosso contexto terreno apresenta situações em que nós olhamos para pessoas e temos a tendência a julgá-las. Essa pessoa não é boa. Essa pessoa merece prisão perpétua. Essa pessoa merece o castigo tal. A gente olha e a gente quer julgar rapidamente. Mas se a gente olhar de novo para a questão de número 116, eu quero voltar na tela agora, e vou frisar novamente a palavra todos. Todos se tornarão perfeitos. Todos. O mais vil criminoso que a gente possa pensar vivendo aqui na Terra, em qualquer outro lugar, um dia será um espírito perfeito. E talvez não, com certeza, uma parte da sua perfeição será conquistada no amor, na compreensão, na educação que nós temos a que nós temos assim a tarefa, a missão de levar a esses espíritos, e mesmo a condição, né? A gente pode fazer isso enquanto irmãos. Então, nosso papel não é julgar, o nosso papel é conviver de forma educativa com esses espíritos. Todos se tornarão perfeitos um dia. Questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais rápido para a perfeição? Olha a pergunta de novo, né? Pergunta espetacular de Kardec, né? Porque a gente já aprendeu que a condição do progresso é para todos, né? E a gente já está vendo o meio de conseguir, a base, né, de conseguir o progresso, que é a nossa posição diante das provas. Agora a questão é a velocidade. A gente pode progredir mais rapidamente? Certamente, certamente. Os espíritos alcançam mais ou menos rápido a perfeição conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão. Olha aqui que interessante, né? A gente tem agora mais um elemento que influencia o nosso progresso: a vontade, o desejo de progredir. E lembrando sempre que a vontade, né, é colocada aqui a submissão e agora a gente somou a vontade. Lembrar sempre que a vontade humana tem que ser submissa à vontade de Deus. Eu quero progredir. Agora Deus me coloca uma prova, eu me revolto e não enfrento essa prova. Olha só, esse é o comportamento que a gente precisa evitar, né? Então, a vontade humana precisa ser submissa à vontade de Deus. Sabedoria em conquistar rapidamente o progresso, meus amigos, consiste primeiramente em desejá-lo e concentrar as nossas forças para dirigir as nossas atitudes nesse sentido, né, dessa conquista. Em segundo lugar, fazer uma boa leitura sobre o que é a vontade de Deus para estarmos resignados a ela e atentos para nos adequarmos e fazermos tudo o que está ao nosso alcance. Resignação não é estagnação. Repito, né? Submissão não é estagnação. A gente faz tudo o que está ao nosso alcance e pede ainda a ajuda dos espíritos amigos, do nosso anjo da guarda, do Cristo, para que a gente possa vencer as provas, para que eles nos deem as orientações, as condições para a gente vencer. E aí a gente soma patrimônio espiritual e consegue progredir. Então a gente tem submissão, docilidade e vontade para o progresso. Todas as coisas que já são próprias do espírito, né? Que já estão é, postas no espírito. Bom, segue a resposta da questão 117, dizendo que uma criança dócil se instrui mais depressa do que outra que é recalcitrante, como a gente já viu. E aí a gente tem o chamado de Jesus no capítulo 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que têm puro coração,
A gente tem o chamado de Jesus: vinde a mim, as criancinhas. Pois o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a elas. A gente passou por essa citação de Kardec em relação às crianças anteriormente, e aqui de novo a gente tem a mesma referência, a gente tem a mesma imagem, a mesma analogia. E Jesus usou essa analogia. As crianças têm essa pureza de coração, de receberem bem os ensinamentos, de enfrentarem as suas provas sem revolta, como elas podem. As crianças, portanto, são um símbolo, como escreve Kardec, ali mesmo naquele item do Evangelho, no comecinho, né, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A infância é um emblema da pureza que é livre de egoísmo e livre de orgulho. Livre de se achar o centro de todas as coisas, livre do orgulho, que impede muitas vezes que a pessoa tenha um aprendizado. Então, aqui, né? Olha quanta coisa a gente tem como base para o nosso progresso sendo exposta nessas questões do Livro dos Espíritos, maravilhosas questões, né? Vamos seguir adiante, vamos encerrar o nosso estudo de hoje aqui na questão 118, porque resta essa última dúvida. Os espíritos podem degenerar? A gente viu aqui as condições de saída para o espírito, as condições para o seu progresso. A gente teve a notícia de que a gente pode progredir e passar de um grau a outro da escala, e agora a gente tem uma questão que é de suma importância. Porque se a gente chegar a ser espírito perfeito e tiver a possibilidade de regredir, a gente sempre corre o risco de perder a nossa felicidade. Mas a resposta é não. Espíritos não degeneram, espíritos não regridem. Não há essa possibilidade para os filhos de Deus. Espíritos não degeneram. Uma vez conquistado o progresso, ele permanece com o espírito. Vamos seguir a resposta. À medida que avançam, compreendem, olha a palavra aqui, o que os distanciava da perfeição. E uma vez compreendido o que deve ser feito, a gente não volta atrás. Isso é uma questão intelectual para nós. Quando a gente compreende o melhor caminho, a forma mais fácil, mais rápida, mais eficiente, a gente sempre faz desse jeito, porque a gente é inteligente, né? Então, uma vez que compreende, que o espírito compreende o que o distancia da perfeição, o que o distancia da felicidade, ele não repete o erro. Isso é natural de cada um de nós. Natural, né? Ora, nós não dizíamos que a nossa natureza é isso? De nos guiar ao progresso sempre? Regredir é contra a nossa natureza. Por princípio filosófico, inclusive, aqui no Livro dos Espíritos. Olha que beleza, né, da gente perceber isso. É um princípio filosófico e, ao mesmo tempo, é uma lei de Deus na criação dos espíritos. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não regride. Então a gente pode permanecer estacionário em alguns sentidos e não regredir. Compreender, entender é adquirir conhecimento. Isso acontece mesmo nas questões terrenas. Uma pessoa aprende a ser previdente porque passa por dificuldades financeiras. Alguém identifica que o orgulho o fez sofrer e, portanto, combate em si o orgulho. Outro entende que o ciúme o faz sofrer, combate em si o ciúme. Ele compreende, às vezes, que o ciúme o afasta da pessoa amada. Ele passa a combater em si a questão do ciúme. Não? Vejam, essas são questões da vida da terra, questões da vida espiritual. Então, passamos por situações que colocam nossas más e boas inclinações em evidência o tempo todo. E conforme nós agimos e conforme nós vivemos o resultado de nossas próprias ações, nós progredimos ou então permanecemos estacionários. Uma das coisas que nos faz permanecer estacionários, como a gente dizia agora há pouco, é a ideia de que a gente só age errado, a ideia de que a gente não progride, a ideia de que a gente é culpado.
Vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Nós comemos do fruto do conhecimento e aprendemos sobre o bem e o mal. Agora somos responsáveis pelo caminho que escolhemos trilhar, para que a gente não fique preso a memórias do passado. E muitas vezes a gente pensa que a gente está regredindo, né? Fala assim, a pessoa estava indo tão bem na vida, de repente ela regrediu, ela caiu numa depressão. A pessoa estava trabalhando, a pessoa tinha família, a pessoa tinha várias coisas, ficou ansiosa, teve crises de ansiedade, suicidou-se, regrediu. Não, não regrediu, meus amigos. A pessoa apenas reviveu sentimentos que ela tinha dessa vida ou de vidas passadas e que estavam guardados em seu íntimo e que em algum momento vieram à tona como aquela prova que seria o momento em que ela venceria esses obstáculos e passaria a um estágio melhor de existência. O espírito Miramês escreve, comentando a questão 600, a questão 118, perdão, ele escreve que a gente pode dizer que a regressão é psicológica, apenas psicológica, a nossa mente volta a coisas que nós não superamos ainda. E que o estacionamento é ilusório, porque mesmo quando a gente volta a essas questões mal resolvidas, nós estamos vivendo uma experiência. E ao viver essa experiência, algum tipo de progresso, mesmo que seja pequenino, nós teremos. Mesmo que seja um progresso ínfimo, nós teremos. Porque Deus só permite para nós, espíritos imortais, aquilo que é melhor para nós. E nós estamos aqui para vencer esses obstáculos e essas dificuldades. Então, não pensemos que o espírito regride. O espírito jamais regride. É o mesmo que dizermos, né? Fulano nunca havia cometido um crime, um furto antes. E agora ele furtou, agora ele roubou. E aí a gente olha para a circunstância da vida dele e a gente descobre que ele estava passando por uma situação de miséria. Então roubou para se alimentar. Veja, não estamos justificando o ato de roubar ou de furtar. Estamos dizendo que as circunstâncias da vida nunca colocaram à prova essa sua tendência a roubar. E quando colocaram, ele fez. Fulano nunca foi violento, mas em determinado momento agrediu alguém. Ele nunca foi violento porque nunca aquela circunstância surgiu na vida dele anteriormente. Ou surgiu em um momento em que ele estava sobrecarregado pelas suas memórias do passado, pelos seus complexos, pelas suas frustrações, por outras aflições. Então vejam que as coisas vão surgindo como prova e que quando a gente escorrega diante de uma prova, não significa que a gente regrediu. Significa apenas que a gente chegou em um momento da prova que a gente não conseguiu vencer. E que se tivéssemos vencido, teríamos então uma experiência a mais para o nosso espírito imortal, uma experiência a mais de luz, de progresso, de serenidade, algo a mais sendo conquistado. Então, encerrando o nosso estudo de hoje, a gente fica com essa reflexão, que diante das provas da vida, nós nos lembremos que nós saímos da ignorância, da simplicidade da ignorância, da falta absoluta de saber, e já conquistamos experiências valiosíssimas. E que temos em nós todos nós aqui na Terra hoje, no grau evolutivo em que estamos, já dispomos de recursos intelecto-morais muito interessantes para o equilíbrio da nossa serenidade, para o equilíbrio da nossa saúde, para o nosso equilíbrio mental, emocional, para as conquistas que nós tanto precisamos e desejamos ter aqui na Terra, sejam elas de qualquer ordem. E que isso, quando a gente coloca esse patrimônio espiritual que a gente tem de conhecimento e de bondade que a gente já tem em ação, através da reforma íntima, da caridade, da docilidade em continuar aprendendo, da vontade de querer progredir, como a gente viu, da submissão à vontade de Deus, aí então a gente progride muito mais depressa, como indivíduos e como sociedade. Então, meus queridos irmãos, o meu desejo é que a gente possa
realmente interiorizar esses princípios, que nós possamos colocá-los em prática e que a gente possa progredir junto, através do estudo e através da prática de tudo que a gente aprende aqui no Livro dos Espíritos. Mais uma vez, o meu sincero agradecimento, profundo agradecimento aos queridos irmãos que têm nos acompanhado com tanto carinho aqui no canal do NEP Paulo de Tarso, têm deixado comentários tão bondosos, têm deixado aqui nos vídeos a sua participação, a sua presença. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela presença. Eu deixo o meu abraço fraterno a todos e o convite para a gente continuar estudando o Livro dos Espíritos na próxima semana. A gente se vê em breve. Até logo mais.